Gálatas 5, 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Nós estaremos falando hoje sobre as inimizades. Inimizades, a terceira palavra, a terceira obra, aí apresentada no versículo 20. Nós já falamos de dois tipos de obras da carne: as ligadas à sexualidade foram prostituição, impureza e lascívia; as ligadas à espiritualidade, que foram idolatria e feitiçarias. Agora nós vamos entrar numa série de expressões e de obras que são relativas aos relacionamentos. Então, muitas vezes, nos nossos relacionamentos se manifestam obras, tendências, orientações da nossa natureza caída, da nossa carnalidade, como a Bíblia assim apresenta, né? A primeira dessas obras ligadas aos relacionamentos é a das inimizades. Então vocês encontram aí a terceira expressão do verso 20, inimizades. Etimologicamente nós vamos encontrar aí a expressão ektra, uma expressão grega que quer dizer inimizades ou brigas ou hostilidade, uma tendência hostil, né? É mais do que uma prática, é um estado de mente de aversão ao outro ou a um outro grupo, um grupo racial, um grupo étnico, um grupo de pessoas de uma outra nação. Então muitas vezes esse tipo de postura ela se evidencia, não é? Nós temos dois versículos além deste no Novo Testamento que apresentam esta expressão. Alguém leia para mim Romanos 8, 7 e outra pessoa Efésios 2, de 14 a 16. São dois versos, ou verdade, dois textos que apresentam novamente esta expressão ektra ou ektros. Ektros é inimigo, ektra, inimizades. Romanos 8, 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Exatamente. A inclinação da carne, ela em si já é inimizade contra Deus, né? Então essa expressão inimizade aí é ektra, é o estado de oposição, contrário. Esta é a ideia de que a carne é contrária à tendência do Espírito, é contrária à direção de Deus na nossa vida. Agora vejam outra expressão, outro versículo, outro texto, Efésios 2, 14 a 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nesse segundo texto em especial, a palavra tem a ver com este sentido que nós estamos tratando aqui, não é? Porque fala aí, esse contexto de Efésios 2 está falando sobre a inimizade que há entre gentios e judeus, a parede de separação que há entre eles, que Cristo derrubou essa parede, tornando dos dois povos em um corpo somente, um único grupo, um único povo, não é? Em Cristo, sejam judeus, sejam gentios, eles podem ser um em Cristo, porque a parede de separação, a parede da inimizade foi destruída por Cristo. Então esta é exatamente a ideia de ektra, a expressão que nós temos aí traduzida por inimizade, um sentimento, um estado de mente de aversão ao outro, uma tendência de rejeição do outro, de fazer oposição ao outro. Então, se nós pudermos apresentar um conceito, seria o seguinte: inimizade é um estado de mente preconceituoso para com o outro, provocando hostilidade, repulsa e inimizade por motivação racial, social, cultural, etc. É a causa de todo preconceito. Todo preconceito é motivado exatamente por este sentimento de hostilidade, de inimizade, de separação, não é? Entre você e outra pessoa, entre um grupo e outro grupo, né? Entre uma torcida de um grupo do Flamengo e do Vasco, por exemplo, do Corinthians e do São Paulo, entre brancos e negros, entre sulistas e nordestinos. Infelizmente no mundo existem essas coisas, não é? Durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, entre arianos e judeus, durante esse contexto bíblico aqui, por exemplo, entre os bárbaros e os romanos, havia esta segregação, esta separação,
esta hostilidade, esta inimizade. Então Paulo está dizendo que este sentimento preconceituoso de inimizade, de hostilidade para com o diferente, ele é fruto mas é obra da carne, da nossa natureza caída. Portanto, essa inimizade é a causa de todo preconceito, seja ele qual for, de que natureza for. Então, no mundo antigo, havia 3 tipos de inimizades. Em primeiro lugar, a inimizade entre 2 classes sociais, seja na Grécia, seja em Roma, isso acontecia, não é? Por exemplo, havia a classe opressora, a que mandava, a que determinava, a que governava, e a classe dos oprimidos. Os opressores tinham um sentimento de superioridade em relação aos oprimidos, que se sentiam muitas vezes inferiorizados e que reagiam com revolta. Isso gerava muitas vezes essa intriga, esta inimizade, esta oposição, esta hostilidade entre 2 classes sociais. Foi comum, por exemplo, na decadência do Império Romano, já não mais na Grécia em si, mas dentro da cultura grega que se estabeleceu no Império Romano, foi comum lá pelo século II as revoltas, por exemplo, dos escravos contra os opressores em Roma. Diversos grupos de escravos, liderados por alguns escravos com uma tendência muito forte de liderança, eles então vão se opor à determinação daquela classe que fazia a opressão, que dominava dentro da estrutura do Império Romano. Então havia na antiguidade essas classes sociais, muitas vezes antagônicas, e essas classes sociais, muitas vezes elas tinham problemas umas com as outras, né? Os opressores e oprimidos, os senhores e os escravos. Um exemplo interessante bíblico desse antagonismo é aquele que está lá em Filemão, na epístola de Paulo a Filemão, né? Quando fala lá do problema que existia entre Onésimo e Filemão. E Paulo então escreve aquela epístola para dizer: olha, agora vocês 2 são crentes, vocês 2 são cristãos, e essa oposição deve acabar. Vocês precisam se tratar com cordialidade, é preciso que haja perdão mútuo entre vocês. Se alguma coisa houve no passado, que vocês possam superar isso em Cristo. Paulo então escreve mostrando que o Evangelho pode ajudar as pessoas a superarem esse estado de inimizade, que pode ser natural entre pessoas de grupos diferentes, de classes sociais diferentes, de etnias, de raças diferentes, não é? Em segundo lugar, a inimizade ela poderia existir na antiguidade entre povos e raças. Nós já falamos aqui há pouco, entre os gregos e os bárbaros. Quem eram os bárbaros? Todos aqueles que não estavam dentro, que não estavam debaixo da cultura helenista, ou helênica, a cultura grega. Era considerado pelo grego um bárbaro. Dentro do Império Romano, todo mundo que estivesse fora dos limites do Império, que não havia sido atingido pela civilização romana, era considerado pelo romano bárbaro, e logicamente ele era menosprezado, ele era tido como inferior. O romano se sentia superior aos bárbaros. Então havia esse estado de superioridade e de inferioridade, aquele que se considerava civilizado e que não era civilizado. E dentro da própria estrutura do Estado de Israel havia este sentimento também. Quem não se lembra da crise de Jonas? Quando Deus disse para Jonas: Jonas, vai lá em Nínive e prega a minha palavra para que eles se arrependam dos seus pecados. Lá na Síria, o principal inimigo dos judeus naquela época. O que Jonas fez? Fugiu para o outro lado. Entre os diversos motivos estava o problema, o ranço nacionalista que havia entre judeus e assírios. Jonas não queria que os assírios fossem salvos, fossem objetos da graça de Deus. Por quê? Porque havia uma rixa entre os judeus e os assírios. Os assírios haviam dominado Israel, assim como os babilônios dominaram Israel, os egípcios dominaram os judeus. Então havia esse sentimento de revolta, como nós dissemos há pouco, o sentimento do oprimido contra o opressor. Jonas não queria que Deus manifestasse graça para com aquele povo. Só que ele vai ter que ir, ele vai posteriormente, ele prega a palavra de Deus aos ninivitas e diz lá que muitos se converteram dos seus pecados. Mas Jonas faz isso a contragosto. Por quê? Porque havia uma inimizade entre os judeus e os assírios, entre 2 povos distintos. Aqui na América Latina, por exemplo, há sim um certo ranço entre brasileiros e argentinos, né? A gente ficou muito
Muito menos triste depois que a Argentina também saiu da Copa sem ser campeã, né? A gente